Gostaria de que os irmãos nos acompanhassem na leitura que farei de Salmos, capítulo 115. Salmos, capítulo 115. Falaremos um pouco sobre a quem devemos dar glória, a quem deve receber a nossa glória, exatamente como o próprio salmista coloca aqui, né? Este salmo foi escrito em tempos de aflição do povo de Israel, quando estávamos ali no seu cativeiro e também recebiam ataques de outros povos. E este salmo específico é até mesmo uma afronta contra esses ataques desses povos. Então, o Salmo 115 nos diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque dirão as nações: onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de suas mãos, mão de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confie no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. Repetindo o versículo 1, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, neste momento, ó Pai, vemos a Tua presença para ouvir da Tua palavra, Pai. Nos tire, ó Pai, a atenção do mundo lá fora. Nos coloque, ó Pai, a atenção para o que Tu tens a falar, ó Pai, a nós. Ó Pai, não queremos puxar a glória para nós, não queremos colocar a glória em outras pessoas, mas, ó Pai, que a glória seja Tua, ó Pai, porque Tu tens falado com Teu povo através da Bíblia. Nos guie, ó Pai, neste culto, nos guie, ó Pai, em toda a nossa vida. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, gostaria de começar com uma pergunta a vocês. Por que você crê em Deus se você não o vê? Por que você crê em Deus se você não pode o tocar? Podemos falar que isso talvez seja um mal de Tomé, que você precisa ver para crer, né? Como Tomé, o discípulo de Jesus, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Podemos pensar que não temos fé para acreditar em algo que não vemos, que não esperamos. Mas o que é a fé? A fé é a certeza daquelas coisas que não vemos, mas esperamos. E é o que o salmista coloca nesse salmo, que as outras nações estavam falando para Israel. Vemos e veremos também que as nações fazem Deus, fazem os seus deuses, fazem os seus ídolos, para que sim consigam ver esses ídolos, consigam tocar esses ídolos e muitas das vezes até consigam moldar esses ídolos conforme eles querem. Então gostaria de ver com os irmãos hoje em 3 aspectos com esse salmo. Primeiro será: deuses pagãos não são vivos e também os que neles os confiam. O segundo ponto seria: nossa confiança é apenas no Senhor Deus, no nosso Deus.
E o terceiro é Ele nos abençoa cada vez mais e mais, e nós o bendiremos eternamente por causa disso. Vemos que o salmista, ali no versículo 2, ele começa com uma pergunta feita pelos próprios pagãos: onde está o Deus deles? E logo no versículo 3, o salmista aqui responde: nos céus está o nosso Deus, e faz tudo como lhe agrada. E o porquê ele coloca isso? Por que ele fala que os pagãos dizem isso? Porque os próprios pagãos precisam ver para crer. Eles precisam experimentar, eles precisam tocar, eles precisam ter uma certa comunhão com a visão, contato, para aí sim conseguir ter uma fé nesse sentido. Podemos ver que, como os muitos católicos e os deuses deles, que eles colocam ali as imagens de Santa Maria, de São Pedro, enfim, os santos ali. E muitas das vezes, quando eles clamam por para esses deuses, no caso para esses ídolos, e os ídolos não os correspondem, eles colocam ele de ponta cabeça em um copo d'água, ou eles trancam em algum cômodo, fazem coisas para que possam receber o que estão pedindo. Nós sabemos que nosso Deus não é assim. Nós sabemos que nosso Deus não se curva perante as nossas vontades ou o que nós queremos. Por isso, do nosso primeiro ponto, deuses pagãos não são vivos, e também os que neles confiam. Se, como eu disse, nós não conseguimos ver a Deus, na minha pergunta inicial, como podemos então adorá-lo? Por outros motivos, os pagãos, eles fazem as suas estátuas, ou têm os seus deuses em estátuas, porque eles precisam ver, porque eles precisam ter esse tato para adorá-lo. E como vemos aqui, no versículo 4, o próprio salmista coloca: prata e ouro são os ídolos deles, obras de suas mãos. Os deuses pagãos são deuses feitos ao seu bel prazer. São deuses feitos para servirem a eles mesmos. Como eu disse, se um deus, ou no caso um ídolo, um santo, não corresponde com a sua expectativa, é só você fazer alguma coisa para aquela imagem que ele vai te atender. Se lermos ali em 1 Samuel 5, ele vai nos relatar ali quando os filisteus vão até Israel, tomam Israel e ainda tomam a Arca da Aliança e levam para um templo do deus Dagon, um deus filisteu. E vemos que a presença da Arca da Aliança, no seu versículo 4 até o versículo 7, descreve que essa imagem não conseguiu ficar de pé, ou não conseguiu ficar reta, Ela caiu na presença da Arca da Aliança, que era a representação da presença do próprio Deus em meio ao povo de Israel. Então, vemos que o nosso Deus, sim, ele é vivo. E o nosso Deus, ele, quando está em meio do seu povo, e até mesmo em meio a povos pagãos, em deuses pagãos propriamente dito, ele se sobrepõe a esses deuses. E esses deuses caem perante ele. Nós podemos ver, no versículo 5 ao versículo 8, o salmista dizendo: esses deuses que são de prata e ouro, que são feitos de mãos humanas, eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e som nenhum lhes sai da garganta. Esses deuses que os pagãos fazem com as suas mãos, eles têm toda a roupagem ou todas as características de um ser humano. Então eles têm realmente uma boca, eles têm olhos, eles têm tudo. Porém, nada funciona. Nada é como deveria ser.
Como o salmista diz, eles não falam, eles não veem, eles não ouvem, eles não cheiram, não apalpam e não andam. Por quê? Porque eles não estão vivos. E aqueles que se fazem ou se assemelham, se confiam nesses deuses, se tornam iguais a eles. Se nós não conseguimos ver a Deus, não conseguimos fazer Deus nesse sentido, né? Formar uma imagem de Deus, é porque Ele é diferente de nós. Porque Deus tem a sua natureza e nós temos a nossa. Deus colocou, claro, a sua imagem e semelhança em nós, mas isso não diz que Ele é igual a nós. Quando os ídolos aparecem, ou quando os homens fazem os ídolos, eles fazem semelhantes a eles. Por quê? Porque eles precisam, como eu disse, tocar, eles precisam ver, eles precisam conseguir moldar esses deuses. Eles fazem os deuses lá, temos os deuses da mitologia grega, temos os deuses da mitologia egípcia, enfim, todas as mitologias que tem, que eles fazem conforme eles querem. Então você tem um deus dos raios, você tem um deus da chuva, você tem um deus do sol, você tem vários tipos de deuses. Por quê? Porque eles precisam que esses deuses possam ser moldados por ele. Na teologia, nós temos, um dos atributos de Deus que dizemos ali, é a espiritualidade. E o que diz? O que é essa espiritualidade? Deus não pode ser incorporado. Ele é espírito. Ele não consegue, nós não conseguimos, nesse sentido, colocar Deus em alguma coisa. Não, como o próprio o termo diz, incorpóreo, incorporeidade, nós não conseguimos colocar um corpo em Deus. Por quê? Porque Ele é espírito. Ele tem uma natureza diferente da nossa. Ele por ser incorpóreo, Ele é infinito. Por ser infinito, Ele é imensurável. Nós não conseguimos comportar Deus em um local. Porque se nós conseguíssemos comportar Deus em um local, como os deuses pagãos têm essa possibilidade nesse sentido, então nós conseguiríamos moldar a vontade do próprio Deus. Nós conseguiríamos pegar Deus e então, desta forma, colocar Ele de ponta cabeça debaixo d'água para que Ele responda às nossas orações e aí sim nós tiraríamos Ele ali do copo de água. Porque é isso que muitos pagãos fazem. Ou nós poderíamos destruir essa imagem para que Ele não estivesse presente em nosso meio. Mas sabemos que Deus é onipresente. Ele está presente neste lugar, Ele está presente em nossas casas, Ele está presente em nossas vidas, Ele está presente a todo momento. Por quê? Porque Ele não Ele é imensurável, Ele não pode ser comportado em um local. Por isso que a igreja é um templo onde viemos, vamos todos os domingos para estar na presença de Deus, mas a nossa vida tem que ser na presença de Deus. Porque Deus está no nosso trabalho, Deus está quando estamos numa festa, Deus está quando estamos com nossos amigos, com nossas famílias, Deus está presente a todo momento. Ele não é como esses deuses que precisam ter uma imagem representando e ali sim ter o seu culto. Como podemos lembrar, em alguns locais da Grécia, tem um local específico onde as pessoas vão para adorar um Deus. E ali você tem uma representação daquele Deus. E ali sim é colocado os seus sacrifícios, é colocado o seu culto ali. Mas o nosso Deus não é assim. Não é porque nós temos a nossa igreja que não podemos adorar a Deus em outros locais. Podemos lembrar da passagem em Mateus, quando Jesus Cristo está em Samaria e aí ele conversa com uma samaritana e ela pergunta: mas Senhor, onde eu posso adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Onde eu posso adorar a Deus? Onde eu posso te adorar? E ele diz: nem lá nem cá, mas que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Esse é o nosso Deus. E nós, quando o adoramos e fazemos com que Ele seja adorado em qualquer local, nós paramos de nos assemelhar aos povos pagãos, que só conseguem adorar a seus deuses,
a seus ídolos se tiverem essas imagens. Se nós pensarmos em um dos 10 mandamentos, não farás para ti imagens de esculturas. Não necessariamente ali está falando exatamente sobre os ídolos, mas sobre a própria representação de Deus ou própria representação de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não conseguimos. Por Deus ser espiritual, por Deus ser incorpóreo, por ele ser infinito, por ele ser imensurável, nós não conseguimos comportá-lo em um espaço, não conseguimos colocá-lo em uma imagem. Não temos essa capacidade. Exatamente porque Deus, porque não conseguimos colocar Deus ou pensar uma forma de Deus, porque Ele é Espírito, porque Ele é diferente de nós. E ainda assim, como eu disse, no versículo 8, o próprio salmista coloca: tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Então, se alguém faz um ídolo que tem boca, mas não fala, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, ele se torna semelhante a esse Deus. O que diz isso? Diz que ele é tão nada quanto o próprio Deus que ele fez. Como eu disse, a Arca da Aliança estava presente ali naquele templo dos filisteus e derrubou a imagem que estava ali. O que isso diz para nós? Que também os pagãos, quando estiverem na presença de Deus, não conseguirão ficar em pé. Não conseguirão estar diante dele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante da presença de Deus, porque não conseguirá contemplar a beleza e a profundidade e a santidade de Deus. Continuando, indo para o nosso ponto 2, se nós tínhamos, essa consciência de que nosso Deus não é assim, não conseguimos colocar Ele, então por que nós vamos confiar? Nós vemos, no nosso ponto 2, nossa confiança é apenas no Senhor. Veremos isso no verso 9 ao verso 11, que porque devemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso amparo, nosso escudo. E o salmista repete essa ideia nos 3 versos que eu falei. Se formos ver, ele diz: Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiem no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Por que será que o salmista coloca a mesma ideia 3 vezes? Ele diz primeiro a Israel, depois a Arão e depois os que confiam no Senhor. Para dar ênfase e para dar uma ideia de aumento, vamos dizer assim. Isso é presente em alguns outros salmos, como por exemplo o Salmo 1, que diz lá: bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É a ideia de amplitude, de aumentar ou de aprofundamento. E é exatamente o que ele diz. Por quê? Porque Israel significa a nação, significa nós, o Israel celestial, a Jerusalém celestial. A toda a igreja invisível é Israel. A casa de Arão diz exatamente as famílias que representam essa igreja. E os que confiam no Senhor, cada um de nós. Então, o salmista coloca aqui a ideia de que Ele, Deus é o amparo e o escudo da sua nação, de Israel, da Jerusalém celestial. Deus é o amparo e o escudo da casa de Arão, porque Ele é o amparo e escudo de cada uma das nossas famílias. E Deus é o amparo e escudo dos que confiam, porque Ele é o amparo e escudo de cada um de nós. E por que ser amparo e escudo? Porque Ele é isso. É o que Jesus diz em Mateus, versículo 11 ao 28. Que Ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O Senhor nosso Deus cuida de nós, cuida de cada um. Ele vai dizer ali também que o Senhor, nosso Deus, e Jesus também diz que no mundo passarei por aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a confiança que devemos ter nele. E exatamente como o salmista coloca aqui. Por quê? Porque ele é o nosso amparo. Quando nós temos as nossas angústias, as nossas tensões, os nossos desafios, ele é o nosso amparo. Quando temos que ir para a batalha, quando aparece alguma dificuldade, ele é o nosso escudo. Se olharmos no Salmo 40, nós veremos ali, e no seu versículo 4, veremos ali que o salmista também coloca, Davi coloca desta maneira: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há de que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Como que ele diz aqui no versículo 5? Também ninguém há que possa igualar contigo. Como vimos, os deuses ali, que estão mortos porque tem boca, tem nariz, mas nada funciona, o nosso Deus, não há ninguém que se compare a Ele. Exatamente porque Ele é o único Deus que temos. E bem-aventurado, como diz o versículo 4, bem-aventurado é o homem que põe, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Por quê? Porque Ele é amparo e escudo. Ele é quem nós devemos colocar a nossa confiança, porque Ele é o Deus de uma nação, Ele é o Deus das famílias e Ele é o Deus de cada um de nós, como o salmista coloca aqui. E nos versos 15 e 16, vemos também um pouco desse Deus, de quem é esse Deus. E ele diz lá: o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que está nos céus, governando de lá a terra, e que deu a terra aos homens para que cuidasse dela, para que o adorassem nela. Por quê? Porque Deus é quem fez todas essas coisas. Esse é o nosso Deus, não um Deus formado por nossas próprias mãos, não um Deus de prata ou ouro, como vemos no versículo 4, mas sim um Deus que tem em si a sua própria existência. Vemos que Deus é eterno, Deus é infinito, não teve começo, não tem meio e também não vai ter fim. Ele é um Deus que nós não conseguimos necessariamente compreender o que é isso, mas Ele não é feito, Ele não foi feito, Ele sempre existiu em todo o tempo, antes propriamente do tempo. Ele sempre existiu. E por isso o salmista coloca no versículo 1, como eu destaquei: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e fidelidade. Por amor desta misericórdia e da glória do nome de Deus, é que nós o adoraremos e o daremos louvor eternamente. Não a nós, porque nós somos feitos, nós somos feituras dele. E ele, sim, não foi feito de nada, não veio a partir do nada, mas ele sempre esteve lá. Ele é, ele era, ele há de ser para sempre. Então essa é a ideia que o salmista coloca aqui para nós, que devemos confiar as nossas vidas no Senhor, porque Ele é o Deus eterno. Podemos também ver quão maravilhoso é isso, porque Ele nos abençoará. E nós traremos aqui o nosso terceiro ponto. Ele nos abençoará cada vez mais e mais, e nós bendiremos Ele eternamente. Nós podemos ver isso do versículo 12 até o versículo 14. Podemos ver essa continuidade eterna das bênçãos de Deus no seu versículo 12. De nós tem lembrado o Senhor e nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Novamente, o salmista colocando essa ideia que eu disse no versículo 9 ao versículo 11, a ideia de amplitude, que Ele abençoará a casa de Israel,
abençoará a casa de Israel, abençoará o seu povo, abençoará a casa de Arão, abençoará as famílias e abençoará os que temem ao Senhor, abençoará cada um de nós, sendo pequenos e sendo grandes, não fazendo acepção de pessoas, sendo ele acabando de nascer, sendo ele na mais adiantada em idade. Ele nos abençoará, ele continuará a cada momento abençoando. Versículo 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Podemos ver, como eu citei lá em Êxodo 20, do versículo 4 ao versículo 6, que é o mandamento que eu disse, não tomarás o nome do teu Deus, não farás para ti imagens de esculturas. E depois ele vai dizer, não tomará o nosso Deus, teu Deus em vão. Ele diz ali que Deus abençoa as gerações futuras. Deus abençoa a quem faz conforme os seus mandatos, os seus desígnios, e Ele os abençoa. É exatamente isso que vemos nesse versículo 14. Sobre vós e sobre vossos filhos. Deus, nós confiamos em Deus justamente porque Ele é o nosso amparo, o nosso escudo, e também porque Ele nos abençoa a sua igreja, Ele abençoa nossas famílias, Ele nos abençoa particularmente a cada um de nós. Ele é bendito por causa disso. E ali, no versículo 15, diz, sede benditos do Senhor, o que fez os céus e a terra. Versículo 16, os céus são os céus de Deus e o Senhor... os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. O porquê Deus deu aos filhos dos homens nessa ideia? Porque lá no jardim Deus disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus nos deu a terra para que nós cuidássemos dela e nela pudéssemos o adorar, o glorificar, o bendizer eternamente. Ele diz, os mortos, versículo 17, não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. No versículo 18, nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Quando ele diz, os mortos não louvarão ao Senhor, e nem os que descem à região do silêncio, é exatamente aqueles que morrem, e morrem eternamente. Aqueles que não são salvos pelo sangue de Cristo, aqueles que não querem que o seu coração seja renovado, eles não conseguem louvar a Deus, nem nessa terra e nem na vindoura. Por quê? Porque eles serão lançados no fogo do inferno e sofrerão eternamente. Não conseguirão olhar para a glória de Deus sem sofrer. Mas nós, que é o versículo 18, nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Por quê? Porque viveremos eternamente com Ele. E viver eternamente com Ele é adorá-lo eternamente. Jesus diz que a eternidade é conhecer a Deus. E o conhecer a Deus é o adorar, porque se você conhece a Deus, você consegue ver a sua grandeza, a sua perfeição, você naturalmente o louva, naturalmente o adora. É exatamente isso que o salmista coloca aqui para nós. Como eu disse, em João capítulo 17, versículo 3, quando Jesus Cristo coloca isso, nós podemos ver que esta é a vida eterna que já vivemos hoje. Na teologia temos uma frase que é já agora, mas ainda não. Que já estamos vivendo a glória eterna, mas não em sua completude, obviamente. Mas já estamos vivendo diariamente. Todos os dias que você acorda e você lembra de Deus, você está vivendo a vida eterna. E nós podemos ter essa certeza, por quê? Porque o nosso Deus não é feito das nossas próprias mãos. O nosso Deus não é de prata nem de ouro. Nosso Deus, Ele tem boca, Ele fala, Ele tem olhos e vê. Mesmo que são olhos que nós não entendemos, mas nós cremos que Deus, de alguma forma, consegue ter ter isso, ter todas as qualidades que nós temos, porque Ele é perfeito e Ele fez nós como a sua imagem.
mas tudo que ele tem é perfeito e funciona, não como os ídolos das religiões pagãs, não como os ídolos dos que fazem com as suas mãos. Esse Deus, que desde agora e para sempre vamos louvar, é o Deus que podemos ter certeza, é o Deus que não muda, é o Deus que era, que é e que há de ser sempre, sempre, sempre. Por isso que o versículo 1 é tão importante. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque é somente a Ele, porque nós, infelizmente, mudamos, porque os ídolos que podemos fazer com as nossas mãos, eles mudam. Por quê? Porque são obras nossas. E as nossas vontades mudam de hoje para um pouquinho depois. Essa ideia que o salmista coloca em todo esse salmo é exatamente para quebrar os argumentos, como eu disse, que os pagãos diziam para eles. Porque eles estavam passando por dificuldades e parece que Deus tinha abandonado eles. Mas nós vemos que o que o salmista coloca é exatamente que Deus está. Por quê? Porque Ele era, é e há de vir. E somente a Ele damos glória. Podemos pensar que as nossas dificuldades podem nos afastar de Deus. Mas é elas que vão nos aproximar cada vez mais de Deus. E tudo isso, o que tudo isso nos diz? O que não nos assemelhar aos povos pagãos, o que entender que Deus é o nosso amparo e nosso escudo e que nós devemos bendizê-lo eternamente, diz para nós. Tudo isso podemos resumir em uma pergunta, que está lá em nosso catecismo de Westminster, que diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é esse? E esta é a aplicação para nós hoje. A resposta para esta pergunta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso fim é adorar a Deus, porque só a Ele deve ser a glória. Nós devemos gozá-lo, nós devemos apreciar todas as suas bênçãos, porque Ele nos dá a todo momento, porque Ele nos dá mesmo sem nós percebermos. Podemos lembrar de Coríntios, 1 Coríntios 10, diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Mas essas bênçãos que o salmista diz aqui, que ele pede para que o Senhor aumente as bênçãos mais e mais, são essas bênçãos que nós recebemos e não percebemos. São cada acordar do dia a dia, é cada respirar, é cada passo que nós damos, porque sem Deus nós nada seríamos. Sem Deus nós não viveríamos nem um segundo sequer, nem um momento sequer. Então, irmãos, que possamos ter essa ideia desse salmo, que a glória é somente a Deus e que Ele não é igual aos ídolos pagãos. Nós não conseguimos moldá-lo nem com as nossas orações, nem com as nossas penitências que muitos fazem. Nada pode mudar o nosso Deus. E amém por isso, porque aí nós podemos confiá-lo sempre, porque Ele nunca mudará. Então gostaria de novamente ler o versículo 1 desse salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A Ele a glória eternamente, irmãos. Amém.